Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Bom, sem mais delongas, vamos ao assunto. Por que você mesmo sabendo o que tem que ser feito, você não faz? Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você acredita que esse conteúdo possa ajudar essa pessoa, ok? E vamos lá, vamos para um dos maus dos séculos que prende as pessoas, que não permitem com que elas avancem na vida, em qualquer área. Isso aqui não é um papo vazio, isso é um papo com aprofundamentos na ciência, com base na psicologia humana, e eu quero trazer para vocês esse conteúdo, certo? Muito bem. Por que você, sabendo o que tem que ser feito, você não faz? Acontece que o que acontece com essas pessoas é que elas estão tentando alguma coisa, você talvez esteja tentando fazer alguma coisa, está buscando alcançar algo, seja num relacionamento, seja dentro de, um, de uma empresa, na questão financeira, ou seja na sua saúde, talvez um corpo melhor, resolver um problema, alguma doença. Acontece que são essas três áreas que você esteja tentando algo. O que muito acontece é que quando você começa a fazer alguma coisa, você começa com muita energia. Logo, depois daquilo, a sua energia começa a cair, aquilo começa a ficar mais difícil, começam a aparecer dificuldades no meio do caminho, outros problemas que começam a interferir no meio do que você está tentando, e você muda o plano, você muda a estratégia, você para, você desiste e você começa a fazer outra coisa. E as pessoas, elas desistem, ou então ela acredita que existe um caminho melhor para aquilo. Então ela para de fazer o que está fazendo e tenta começar a fazer outra coisa. Então aí ela começa a fazer essa outra coisa. E aí ela começa de novo com muita energia, ela começa a fazer aquilo novamente e de novo aparece problemas, aparece dificuldades, aparece coisas que parecem ser melhores e aí ela para o que está fazendo e vai tentar fazer essa outra coisa porque parece ser melhor. Isso existe um nome para essa teoria, é a teoria da vida de um projeto. Todo projeto, todo objetivo, ele existe uma vida, né? E trazendo para o ciclo natural do que acontece com a natureza, de nascer, crescer, multiplicar, envelhecer e morrer, que falei no vídeo passado, inclusive, sobre isso, que isso é o que guia tudo, é o que move tudo no mundo. Isso também trava as pessoas no que elas estão fazendo, no que elas estão tentando para suas vidas. E a gente vê isso nos relacionamentos das pessoas começarem a fazer algo, então ela começa a conhecer uma pessoa, as dificuldades começam a aparecer, alguns desentendimentos e ela desiste. E aí, ou enquanto ela está com essa pessoa, aparece uma pessoa que aparenta ser melhor do que a pessoa que ela está. Então ela para com a pessoa que ela está e começa com outra pessoa. Só que esse ciclo se repete. Enquanto as pessoas não entenderem o porquê isso acontece, em resolver o porquê, elas vão continuar vivendo esse ciclo. E assim você nunca vai avançar na vida. E existem uns estágios que algumas pessoas até conseguem dar uma evoluída, mas nesse novo estágio ela repete o mesmo ciclo. E esses ciclos de repetição, esses padrões de repetição, eles castram a vida das pessoas. E talvez você que está aqui assistindo seja uma dessas pessoas que está castrada. Uma pessoa que está que não consegue mais avançar. Inclusive já até desistiu de tentar e começa a viver a vida de outras pessoas. E talvez esteja com comportamentos depressivos e ansiosos, triste, se sentindo vazio, vazia, por não por não ter alcançado o que queria, ou por não entender o porquê não alcança nada e porque sempre tudo dá errado. E aí ela cai num vitimismo e começa a contar histórias do porquê não alcança, o porquê não avança. E isso é pior ainda, porque ela já desistiu até de tentar, já desistiu até de continuar tentando. E essa é uma das coisas que acontecia comigo na questão financeira. Demais, muito. Muito, porque acontece também com as pessoas nessa nova era, das pessoas estarem tentando
alguma coisa na internet, então elas tentam, aí parece uma estratégia melhor, ela muda, parece um outro jeito que aqui, porque aquela pessoa disse que é melhor, então eu vou ir fazer. Então ela fica igual uma barata tonta tentando várias coisas e não avança em nada. Mas vamos trazer agora para a realidade. Por que que isso acontece? Né? Por que que isso sempre acontece? Por que que comigo tem que ser assim? Existem vários fatores. Vamos começar do fator número 1 disso aí. O fator número 1 é porque estamos vivendo uma era de alta dopamina rápida e barata, que em um vídeo que você abre no Instagram, você já tem recompensa por aquilo. Então você não precisa mais ter que ler um livro para adquirir conhecimento. Aqui no YouTube você consegue isso muito mais rápido. Só que ainda assim é melhor você assistir um vídeo longo como esse do que você assistir uma dica rápida, uma frase pronta ali do Instagram, de um feed do Instagram, TikTok, por aí vai. Então, quando você coloca seu cérebro para fazer coisas mais longas e com recompensas mais demoradas, você começa a se tornar uma pessoa mais profunda. E uma pessoa mais profunda, ela tende a respeitar o ciclo e o processo daquilo para ela alcançar o que ela está buscando. Então, ela não se distrai tão fácil, mas ainda assim está muito vulnerável. E o que também faz essas pessoas terem esses comportamentos, as pessoas culpam muito o TikTok ou as redes sociais, mas na verdade o que mais faz as pessoas ter esse comportamento é a pornografia. Sim, é um tema que poucas pessoas estão falando. Isso tem livros que falam sobre isso, estudos fora que diz sobre a contaminação do cérebro das pessoas por conta da pornografia. Então, não culpe o TikTok ou o Instagram, porque como ninguém está falando desse outro lado, você talvez ache que não tenha problema. Mas eu vou ser sincero contigo, meu camarada, e minha camarada. Isso é um grande problema. Isso, na verdade, é assim, comparar em níveis de porcentagem, isso está ali nos 90% da causa desse problema. Mas vamos agora trazer para um outro lado, né? Existe esse lado que causa esse comportamento, mas existe também uma outra questão, que é o padrão, que é o seu compromisso e maturidade com aquilo. Por mais que sim tenha ali o motivo na questão dos neurotransmissores, do treinamento cerebral sobre aquilo, existe também a sua questão de postura como pessoa para desconstruir esse antigo eu para esse novo eu. E esse novo eu, existe um processo para você se tornar essa pessoa e, consequentemente, alcançar o que você esteja buscando. Vamos dar uma recapitulada aqui. Mas uma pergunta muito importante é: por que você continua nesse lugar? Para que você consiga sair desse lugar, a pergunta é: por que você continua aí? Já entendemos do porquê acontece e como acontece. Agora, por que você continua vivendo isso? Não existe. Vamos deixar muito claro, tá? Para vocês não ficarem trazendo significados que não existem. Não existe karma, não existe punição ou eu tô pagando aqui porque eu fiz isso. Não, existe apenas ação e consequência, ação e reação. Esses são os termos, tá? Não romantiza problema, tá? Não romantiza problema. E não usa o problema como uma justificativa, porque você usar problema como uma justificativa, se você precisar justificar de novo, você vai precisar daquele problema. Logo, aquele problema nunca vai sair dali e ele vai sempre se repetir quando você precisar justificar alguma coisa. Então, não use problema para se justificar em nada. Vamos lá. Por que você continua nesse lugar? Por que você continua repetindo isso? Você continua repetindo isso porque você precisa que isso continue se repetindo. Existe uma questão dentro dos padrões e dos comportamentos, e nos padrões de repetição e acontecimento das nossas vidas, que faz com que você ainda precise desses comportamentos para ver o gargalo, para observar aonde você precisa melhorar para avançar. Entenda, para você entender a linha de raciocínio sobre isso. Entenda que a vida, em todos os dias, nós estamos em constante evolução.
tá? Ou seja, nós estamos evoluindo todos os dias, certo? Estamos evoluindo todos os dias. E nesses todos os dias que estamos evoluindo, como que uma planta evolui? Ela precisa da fotossíntese ali do sol e precisa ser regada, precisa de água, porque senão ela morre. Ou seja, ela precisa de água todos os dias. Agora vamos ir para os problemas e sintomas dessa planta não estar evoluindo, que seriam os problemas. Usa isso para refletindo na sua vida para você entender. Então essa planta, ela começa a faltar água, ela começa a ficar mais seca e vai murchando. Isso é um problema. A planta não está bonita, a planta não está verde. Logo, o problema é planta não bonita, a planta está morrendo, problema. Agora vamos ao porquê daquele problema. Aquele problema está acontecendo porque ele está mostrando que precisa de água. Como estamos em constante evolução, como estamos em constante crescimento a todos os dias, o que não é melhorado, o que não é feito, ele fica para trás. E quando começa a ficar para trás, os sintomas começam a aparecer, que são os problemas, então ele mostra aonde precisa ser corrigido. E não é uma coisa que não tinha, sempre teve. Entenda que não é uma coisa nova, que uma maldição colocou ali. Não, é que ela está ausente daquilo que ela precisa. Então, nós precisamos, permitimos e preferimos. Entendeu? Você precisa do problema que aparece na sua vida. Porque tem algum problema, existe uma raiz que causa aquilo ou a falta de algo. Então, essa falta de algo para essa planta é a água. Então, a pessoa agora começa a regar aquela planta. Então, aquela planta volta a ter vida. Logo, o problema foi corrigido e ela evolui. Trazendo para a vida, por exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, uma pessoa que está buscando ganhar mais dinheiro, uma pessoa que está buscando um relacionamento, ela tem um objetivo. Então, ela começa a ir atrás desse objetivo. No percurso para esse objetivo, vamos dar um exemplo bobo e simples. Essa pessoa não sabe dizer não para as coisas. E olha o poder de dizer não. Ela definiu que ela vai postar todo dia, ela vai crescer o perfil na rede social para ela adquirir mais clientes, ela decidiu que vai abrir uma empresa, a pessoa decidiu que vai emagrecer, decidiu que vai ser um marido melhor, decidiu que vai ser uma esposa melhor. Mas aí, ao decorrer que ela decide fazer isso, ela não sabe dizer não. Então a pessoa que decidiu montar a estratégia do Instagram, aparece a pessoa que fala do YouTube. Ah, ela não, o YouTube é melhor. É verdade, o Instagram nem é tão bom, então ela vai pro YouTube. E ela não sabe dizer não. Olha o grande problema de não dizer não. Então essa pessoa não sabe dizer não e ela fica repetindo esses. Aí se instala um padrão de repetição. Simplesmente por não saber dizer não. Agora, ok, entendi que o efeito de eu não dizer não é isso aqui. Esse é o efeito. A causa por eu não conseguir dizer não. Por que eu não consigo dizer não? Então, quando nós conseguimos afunilar, entendemos, saímos do topo, vamos afunilando, chegamos aqui, por que eu não consigo então dizer não? Nós vamos na construção da crença daquela pessoa, do porquê ela não consegue dizer não. Para algumas pessoas isso pode parecer um pouco, nada a ver, não é não, mas começa a olhar para a sua vida, não na questão do não, mas para outras coisas. Por que toda vez que você ganha mais dinheiro, dá um problema no carro? Por que seus filhos precisam ficar doentes para eles receberem alguma coisa que eles querem? Começa a observar essas coisas, parece. É um lugar que ninguém quer olhar, porque ninguém quer encarar. As pessoas preferem ficar no problema e reclamar e dizer que a culpa é de Deus, ou que Deus não abriu a porta, e enfim... que agora Deus vai abrir um portão e não acontece nada, e ela culpa o diabo, todo mundo, menos ela, só que ela não olha para o próprio umbigo, para as próprias causas que ela causa e a própria ausência, porque está faltando algo, então aquele problema aparece, e essa pessoa não encara. Então, eu vim com o seguinte questionamento, por que você vê o problema, você sabe que tem um problema, mas você prefere mentir ou inventar uma história bonita
para dizer que aquele problema nem é tão problema, que aquele problema deve ser outra coisa e você nunca encara. Você sempre terceiriza a responsabilidade de encarar aquele problema. Isso é pesado, pô. Porque talvez uma mãe solteira, ela por dizer que todos os homens não prestam, ela não busca um relacionamento, um homem melhor para ela, logo aquela criança começa a carregar o peso dessa mãe. E já não é mais sobre a mãe, é sobre aquela criança, pô. Aquela criança começa a carregar um peso que junto com a mãe. Então meu filho vai ficar comigo, porque a gente agora vai junto. E o filho tem 5 anos de idade. Pô, é pesado, cara. É maldoso isso. É muito pesado. E vamos trazer para os seus projetos pessoais, vamos trazer lá para aquela empresa que você falou que queria abrir, para aquele projeto que você queria começar. Por que você não... Por que todas as vezes, então, quando aparece o problema, você negligencia aquele problema e não faz nada? Vamos trazer essa responsabilidade, essa postura de, poxa, eu vou conseguir. Só que eu vou trazer mais um outro detalhe para vocês. Vocês talvez entenderam isso, mas quando chega lá na hora, vocês continuam repetindo as mesmas coisas. Isso acontece porque existe um termo que eu gosto muito que é: o impossível é só questão de companhia. Ah, Nathan, mas pra mim, cara, é impossível conseguir. Eu não tô conseguindo mais. Vamos colocar um ponto agora, você acredita, agora você consegue. E quando o problema aparecer, sabe o que você vai fazer? Você vai mandar uma mensagem no WhatsApp pra mim. Nathan, cara, aconteceu isso. Vamos identificar o que tá rolando pra mim não repetir isso de novo, romper isso e partir para as próximas etapas. Sensacional, bro. Você tem que estar no meio dessas pessoas. E esse tipo de pessoa. Por isso que é muito bom você ter um psicólogo com você, um terapeuta, só que observa muito. Não estou falando mal da profissão, ok? Mas o que acontece muito com alguns profissionais é que eles veem muito o efeito, até falam da causa, mas a pessoa não propõe, até propõe o que fazer, mas só na superfície, não foca na raiz do que, por exemplo, o seu problema é dizer não. Então agora só vai dizer não. Aí aparece um momento para a pessoa dizer não e quebrar aquele padrão, ela não diz não. Então, por que você não consegue dizer não? Aí afunila mais, tá mais profundo. E tudo isso é construído conforme o que a pessoa vive na infância dela. Só que não é aquele rolo de você tem que fazer uma meditação e, enfim, e chorar. Talvez você até chore quando você identifique o que aconteceu, quando tudo aconteceu. Mas a questão é a raiz do porquê aquilo acontece, ou do porquê você faz, ou porquê você deixa de fazer. E conforme você vai vivendo, esses padrões, esses ciclos vão se repetindo, você acaba se sentindo culpado por não avançar. E por se sentir culpado por não avançar, inconscientemente você já está desistindo de continuar. E por estar desistindo de continuar, você não vai dar certo em nada, porque você inconscientemente prefere que aquilo não dê certo, porque você já desistiu. Então começou a ficar bonito. Então tem pessoas que é bonito o problema. Sabe aquelas pessoas que você olha pra ela, ela é a pessoa do problema tal. É a fulana que tá com depressão. É o fulano que tá com não sei o quê. Essa pessoa já usa o problema dela para ser vista. E ela faz isso porque ela tem um padrão de comportamento narcisista. Ou vítima intencional, vítima natural para receber afeto. Logo, na escala da postura, essa pessoa está ali com comportamento de criança, comportamento de criança por quê? Porque uma criança, dos seus 0 aos 13 anos, ela busca afeto e reconhecimento para ser formada a sua personalidade. Só que quando uma pessoa não tem isso durante a fase de crescimento dela, ela chega na fase adolescência adulta buscando isso. Então ela sai do ponto de evolução natural de que é crescer, multiplicar, envelhecer e morrer, ela continua ali no nascer e crescer. Ela fica no nasceu e fica ali tentando crescer. Então ela não cresce, ela fica tentando crescer. Por quê? Ela ainda é uma criança. Nos comportamentos dela, certo? Então essa pessoa não está buscando o quê? Resultado. E talvez você esteja nesse papel, nesse perfil, nesse momento. E talvez por isso você não consegue avançar com o seu projeto, Porque você não está buscando resultado, você está buscando afeto e reconhecimento.
Então você busca tanto afeto e reconhecimento que se o guru fala que aquilo não funciona, por mais que você viu funcionando para outras pessoas, porque agora é daquele jeito que funciona, você vai fazer daquele jeito. Porque você não está buscando resultado. Você não tem. E isso faz com que você tenha menos confiança e menos autoconfiança. Só que é uma série de muitas coisas que nós temos que ir ajustando até tudo performar num jeito perfeito, com aspas, tá? Esse perfeito é para você entender que. Por que perfeito? Porque está dentro do que é um plano, do que está dentro do que é um ciclo perfeito. Mas não que quando estiver vivendo esse ciclo vai acontecer totalmente perfeito. O ciclo ele é perfeito, né? O ciclo de evolução é perfeito, mas não que no momento que você estiver vivendo tudo será perfeito. Isso não existe, tá? Então, existe sim uma vida melhor, existe sim uma vida mais leve, e essa vida leve é uma vida de responsabilidade. Não vou dizer que é uma vida fácil, não é fácil, mas é simples. E é mais leve. Quando você tem responsabilidade. E o melhor, quando você não está sozinho. Você precisa sim de pessoas do seu lado. E essa pessoa talvez pode ser eu e todo o resto do grupo da nossa equipe. E as coisas estão evoluindo. Nós queremos trazer para o mundo um lugar melhor. Queremos trazer para o mundo uma facilidade das pessoas de viver e alcançarem os seus objetivos. Então eu quero que você comece a olhar para a sua vida e filtrar o que você estava tentando, o que você realmente deseja, porque conforme existe uma coisa chamada web, alguma questão de acontecimentos, mas é basicamente a teia de acontecimentos, né? Essa teia de acontecimentos poxa, eu tento fazer tal coisa e quando eu estou tentando fazer essa coisa, problemas desse tipo começam a aparecer. Então começa a refletir, qual que era a última coisa que você estava tentando e quais foram os problemas que apareceram naquilo, que te levou até um momento de começar a fazer outra coisa e de uma maneira muito sutil você já percebeu, você estava fazendo outra coisa, nem estava mais focado naquilo que você tinha dito que ia fazer. E isso acontece para quem quer emagrecer, para quem quer um relacionamento melhor, para quem quer ganhar mais dinheiro, para quem quer abrir uma empresa. Então, você tem que bancar a responsabilidade, só que é bancar a responsabilidade com responsabilidade. Então, observa essas coisas, observa o porquê do porquê, né? Por que eu falo não? Por que eu não consigo dizer não? Então, por que então eu não consigo dizer não? Eu observei que meu problema de dizer não é porque eu fui ensinado durante a minha infância que eu tenho que amar o próximo, então quando eu falo não pro próximo eu entristeço ele e isso não é amor, então as pessoas já trazem um significado totalmente diferente, infelizmente, do que seria nesse caso o amor. Eu digo assim que o poder de um filósofo de questionar, de perguntar os porquês, propondo algo, cara, aquele poder de não acreditar em tudo que te dizem, isso é muito poderoso. Imagina alguém te dizer algo e você não simplesmente... Porque se você acredita em tudo que te falam, desculpa, você tem o comportamento de uma criança. Uma criança acredita em tudo que ela fala, você ainda está preso lá. E por que você está preso lá? O porquê você está preso lá te coloca para pensar. Pô, por que eu estou preso lá então? O que tem lá que eu não posso sair de lá? Ou o que tem lá que ficou mal resolvido? Isso é a primeira coisa a fazer. Olha para o pai e mãe. Olha para o pai e mãe que tem... Sim, é impossível não ter alguma coisa ali com pai e mãe que não está resolvido ainda. Culpa, medo, a gente já chega na dependência emocional, mas enfim, eu não vou me prolongar aqui muito no vídeo, mas se você quiser fazer uma sessão estratégica comigo, vou entrar em call, ao vivo com você, 1 a 1, entender o que você busca, entender para onde você quer chegar. E quem sabe, se fizer sentido para você, propõe um plano para você e uma aplicabilidade para aquilo que você está tentando, independente do que você estiver tentando, porque tudo cai para um mesmo lugar. Existe um objetivo, existem os problemas que acontecem até chegar nesse objetivo e o porquê você não conseguiu alcançar esse objetivo e porque você não conseguiu resolver esses problemas. Entenda, esses problemas todos estão conectados a você mesmo. Nunca é sobre o outro, é sobre
você. Bom, esse foi o vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu WhatsApp pra gente conversar. Esse foi o vídeo, espero que todos tenham gostado, se inscreve nesse canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo pra alguém se você acha que possa ajudar essa pessoa e até mais.